Então, vamos falar agora sobre as 4 fases do desenvolvimento. Então, o crescimento natural da pessoa, ele já está baseado, o nosso conhecimento sobre o crescimento natural da pessoa já está baseado em dados científicos, em conhecimento científico. Então, nós podemos conceber como se dá o desenvolvimento usando a imagem de um edifício, né? Que se constrói. Como construímos um edifício? Andar por andar, né? Cada andar, ele se apoia no anterior. E, por sua vez, ele serve de base ao andar, a construção do andar seguinte. Assim se dá as etapas do nosso desenvolvimento. E é, então, evidente que nós não podemos começar uma construção pelo segundo andar, né? E se nós queremos ter um edifício sólido e resistente, é necessário começar pela fundação, né? Então, isso é muito importante. Vamos falar assim, um pouquinho genérico, depois a gente volta a aprofundar um pouquinho mais os temas. Então, são 4 fases do desenvolvimento de qualquer ser humano. A primeira fase vai do 0 aos 6 anos. A segunda fase vai dos 6 aos 12 anos. A terceira fase vai dos 12 aos 18. E a última fase, dos 18 aos 24. Essas são as grandes fases do desenvolvimento humano, que é desde o nascimento até o adulto, né? Que é a pessoa que já está com 24 anos, pode ser considerada adulto. Então, do 0 aos 6 é a primeira e a segunda infância. A primeira infância é uma subfase, do 0 aos 3 anos. E a segunda infância é outra subfase, dos 3 aos 6 anos. É nessa fase que nós iniciamos a catequese Bom Pastor, nível 1. Depois começa outra fase, dos 6 aos 12, que todo esse período é considerada a terceira infância. Então, aos 12 anos, se encerra a infância. E aos 12 anos, se inicia a adolescência, que vai dos 12 aos 18. E depois, a juventude, que vai dos 18 aos 24. Tá claro isso? Bom, se nós considerarmos essas fases, primeira infância, segunda infância, que são a mesma fase, são subfases. Depois a terceira infância, que é toda uma fase grande, dos 6 aos 12 anos, né? E a adolescência, dos 12 até os 18. Vamos nos concentrar aí. Então, nessas fases, nós vamos observar que a primeira infância, ela é um período construtivo.
toda a primeira e segunda infância é um período construtivo, mas especialmente do 0 aos 3. Então, nesse período construtivo, não é um período tranquilo. É um período de intenso trabalho construtivo que acontece no interior, é escondido esse trabalho construtivo. Tá? Depois, as outras fases, dos 3 aos 6 e também dos 6 aos 12, são fases mais tranquilas. Porque nas outras fases, tudo que foi construído do 0 aos 3 é consolidado dos 3 aos 6. Então, quando termina o período de 3 a 6 anos, encerra esse período de construção e consolidação, então começa um período super tranquilo. Né? Então, o período de 0 a 3, ele se distingue dos outros períodos porque o adulto não pode intervir na mente da criança nesse período, não diretamente. É tão especial esse período que a criança vai esquecê-lo completamente. Ela não tem memória desse período, porque a memória nesse período está se construindo. Então, depois, vocês vão observar que a gente não lembra coisas que aconteceram conosco nesse período. Não é normal lembrar. Então, mas esse período é extremamente importante no futuro do homem. E isso é um conhecimento científico. É um tempo de grandes transformações. Se nós observarmos uma criança de 0 a 1 ano, nós vamos notar a grande diferença que é uma criança do 0 a 1, de uma criança já com 3 anos. Com 3 anos ela já fala, ela já se movimenta, ela domina o espaço. Aconteceram muitas construções internas em todo esse período anterior. Então, chega aos 3 anos, já começa a serenar e começa a se consolidar aquilo que a criança aprendeu de forma inconsciente na fase anterior. Então, mas é esse período do 0 aos 6 anos o mais importante, porque é nele que se formam as bases de toda a estrutura psíquica do homem. O ser humano nasce com todos os seus órgãos prontos, mas a sua parte psíquica começa a se formar assim que ele nasce. De tal forma que a Maria Montessori vai chamar o recém-nascido de embrião espiritual, ou embrião psíquico, porque toda a sua parte psíquica vai ser construída só depois que ele nasce. Tá bom? E isso vai constituir a sua personalidade, uma personalidade que vai acompanhá-lo por toda a sua vida. A segunda fase, dos 6 aos 12, é um período de paz, quando vai se recolher tudo o que se desenvolveu anteriormente,
segundo as leis naturais, e vai se consolidar a parte física da criança. É uma fase de força, é uma fase de saúde e de muita estabilidade. E a criança já trocou, já tem os dentes todos novos, né? Os seus ossos já se consolidaram, ainda estão em crescimento, mas já estão firmes, né? E se na fase precedente, ou seja, do 0 ao 6, a força natural que a criança carrega e brota nela, e que impulsiona a criança a conhecer tudo do ambiente, se essa força não foi pelo adulto desinformado, não foi obstacularizada, sufocada, impedida esse desenvolvimento, então vai haver um período de muita serenidade, sem maiores dificuldades físicas e sem maiores dificuldades educativas. Então, por isso que tradicionalmente se sabe que a criança de 6 anos já está pronta para começar a estudar, né, numa escola tradicional. Falando um pouco sobre a fase seguinte, né, da adolescência, a fase dos 12 aos 15, aí já muda um pouco de figura, né? É uma nova fase criativa, tá? Uma fase que tem inúmeras mudanças. Glândulas começam a funcionar e começa a diferenciação absoluta dos sexos, né? Então, também se verifica um crescimento muito rápido, tornando esse adolescente, às vezes, meio desproporcional. Nariz muito grande, né? Cabeça pequena, tórax imenso, pernas, às vezes, que ficam muito grandes, né? O tórax, às vezes, está pequeno, com pulmão que não é suficiente ainda, não desenvolveu suficientemente para oxigenar a toda a sua parte do corpo. Então, causa um certo desequilíbrio, esse aí que dá o estirão, né, que a gente fala, o estirão do crescimento. Então, nessa fase, o adolescente ele tem humor variável. Ele é inconstante. Num certo momento ele é muito ativo e em outro momento ele é muito apático. Ele dorme muito. Por quê? Porque é uma nova fase construtiva. O bebê não dorme muito, então o adolescente também dorme muito, porque enquanto ele dorme, todo o corpo dele está mudando. Ele está se construindo. É importante a gente entender também os adolescentes. Então, é nessa fase que se verificam grandes ousadias na vida, né? Então, a prova disso é a existência de muitos mártires, de muitos santos com essa idade, mas também é a idade da delinquência, a delinquência juvenil tão conhecida. Por quê? Porque nasce o indivíduo social, ele descobre o mundo, né? É um período de crise, porque é um período de transformação muito rápida. Se esse período é superado, vai levar essa crise, vai levar à plenitude do ser. Que aquele ser que desenvolveu e se abasteceu de todas essas energias novas. Maria Montessori lembra que nesse período da adolescência, da mesma forma que o bebê não pode ser deixado sozinho,
né, precisa de acompanhamento, nesse período, que também é um período criativo. O adolescente não pode ser deixado à própria sorte. Porque ele é como um recém-nascido. Então, ele deve ser ajudado e acompanhado pelos adultos. Porque o adolescente nasce para uma nova personalidade. E ele, então, necessita de um guia. Porque se ele não tiver um guia sólido, ele corre o risco de se desviar e o risco de se perder. Então, essas 4 fases conduzem o homem, por fim, a toda a sua plenitude na idade adulta. E o homem tem grandes aspirações. E a educação deve ajudá-lo, ajudar na sua formação. Não substituir os seus impulsos internos, a sua força intrínseca, mas ajudar essa força da vida que conduz o homem à sua plenitude. Para que ele possa não só aspirar a grandes ideais, mas concretizá-los, né? Atingir essas metas, que no princípio da adolescência começam a surgir essas metas, né? Esses objetivos lindos, grandiosos. Né? Então, entendendo esse plano do desenvolvimento em 4 fases e entendendo a importância do primeiro período, né? Onde está formando a parte psíquica dos 0 aos 6. Então, nós podemos entender essa expressão, que a criança é o pai do homem. Porque é aqui que se lançam as bases de toda a parte psíquica equilibrada desse ser humano adulto. Então, vamos falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais o que são essas fases de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento e a psicologia atual, ela reconhece a existência de vários tipos de psique. São vários tipos, eu falei 4, né? Falei 4. Esses períodos, eles são tão diferentes entre si. E as transformações são de tal ordem, muda tanto, que alguns psicólogos chegaram a exagerar e diz, mas não é tanto, eu não considero seja tanto exagero, que o desenvolvimento é uma sucessão de nascimentos. Porque cada período da vida, e quem tem filhos pode observar isso, desaparece uma personalidade, desaparece um indivíduo psíquico e surge outro. Né? De tal forma que você olha para o seu filho e fala, o que aconteceu? Cadê ele? O que aconteceu com ele? Mudou de fase. Né? Então, o primeiro período vai do nascimento aos 6.
Durante todo esse período, do 0 aos 6, o tipo psíquico, tipo mental, continua o mesmo. Mas existem aquelas duas subfases que eu falei, do 0 aos 3 e dos 3 aos 6. A primeira, do 0 aos 3, é aquela mentalidade que o adulto não consegue penetrar, não consegue exercer influência direta. Não existe escola para essas crianças, né? Depois tem uma outra subfase, dos 3 aos 6 anos, que aí já dá para ter escola. Porque ela começa a se tornar um pouco influenciável. Mas do 0 aos 3, a mente dela é totalmente inconsciente. Ela é guiada só por essa força interna. Depois dos 3 anos, ela começa a escutar alguma coisa e ser capaz de seguir alguma instrução. É importante saber disso, né? Então, ela se torna ligeiramente influenciável, não totalmente influenciável, não é capaz de uma obediência absoluta, só depois dos 6. Então, esse período ele é caracterizado por grandes transformações que ocorrem no indivíduo. E o período seguinte, dos 6 aos 12, é a fase em que não ocorrem tantas transformações. É um período de calma, de serenidade, como nós já falamos antes, de saúde, de força e de estabilidade. É uma estabilidade que é física, ela adoece menos, e também é mental, ela fica mais tranquila, mais serena. Isso é uma característica da criança nessa infância mais avançada. Então, a transformação do corpo, ela é muito visível, né? No primeiro período, a criança perdeu os dentes, né? E agora aparece a segunda dentição. No terceiro período, que vai dos 12 aos 18, é aquela fase de tantas transformações que nos faz recordar o recém-nascido, a primeira fase. E também é dividida, como eu falei já, na fase de 12 aos 15 e dos 15 aos 18, ou seja, adolescência e juventude. O que mais é importante falar? Então, esse primeiro período, do nascimento aos 6, é o período que se forma a inteligência. Não está formada ainda, mesmo que os pais sejam gênios, tá? É nessa fase que se forma todo o complexo das capacidades psíquicas. Os órgãos estão todos bonitinhos, bem formados quando o bebê nasce, mas a parte psíquica está só começando, né? Então, nós podemos dizer que o recém-nascido, ele cria, porque cria do nada, né, a personalidade do homem. E o que ocorre nesse período? No período de criação do 0 aos 3, nada existe no início. A criança não fala, não sabe os movimentos, não anda, não se localiza no espaço, não distingue os sons. E depois de um ano,
já aconteceram grandes transformações. Então, no ser humano é diferente dos animais. Esse período, do 0 aos 3, não se trata de desenvolvimento, mas de criação, porque vai partir do 0. E é lindo, porque o ser humano é o único que parte do 0, no movimento, na linguagem, parte do 0. E isso que vai criar a imensa, inesgotável possibilidade do ser humano. E para que isso aconteça, para que a criança crie sua parte psíquica do nada, então é necessário um tipo de mente muito diferente da nossa, dotada de outros poderes, porque ela cria a linguagem e também plasma os órgãos na parte do seu cérebro, vão se formar os órgãos que vão permitir que ela fale, a parte psíquica dos órgãos da fala. E o movimento psíquico, o movimento é a mesma coisa, a parte psíquica é criada por ela, através do esforço, da atividade. Então, é uma conquista maravilhosa que não é produzida por uma mente consciente, ela obedece esse impulso intrínseco. Por isso é importante que nós possamos entender o que está acontecendo para que a gente possa ser, o adulto que acompanha a criança, possa ser aquele que ajuda a força da vida. Então, isso tudo acontece numa mente que não é consciente. Porque na criança não existe consciência, nem existe vontade. Por quê? Porque a consciência e a vontade devem ser criadas por ela, seguindo essa força dentro dela. Então nós podemos chamar de consciente a mente adulta. E podemos chamar a mente da criança pequenininha, do 0 ao 6, de mente inconsciente. E mente inconsciente não significa mente inferior. Muito pelo contrário, é rica em inteligência. E é porque ela é inconsciente que a criança pode realizar maravilhosas e rápidas conquistas, a começar pelo conhecimento do ambiente e tudo que ela vai ser capaz de absorver do ambiente. Existe nela um poder tão intenso que todas as coisas que circundam a criança despertam nela interesse, entusiasmo. Ela quer tocar, ela quer conhecer através dos sentidos. É importante deixá-la conhecer através dos sentidos, porque isso que ela toca, que ela põe na boca, isso penetra na sua mente, se torna carne nela. Então, a criança, ela assimila todas essas impressões, não com uma mente, mas com a própria vida, não de forma intelectual. Ela aprende absorvendo tudo que ela encontra. O exemplo mais claro disso é a conquista da linguagem. Como é que a criança aprende a linguagem?
Vamos lembrar. Ela tem um ouvido que escuta e se sente atraída pelas vozes dos seres humanos. Por isso, importante o contato pessoal. Não do tablet, não do computador, não do celular. Contato pessoal, escutar pessoas falando no ambiente. Então, a gente até tem que se perguntar por que razão que entre milhões de sons que ela ouve, barulho de pássaro, de cachorro, barulho de coisas batendo, né? Entre esses barulhos diversos que circundam a criança, ela só ouve, ela só capta a voz humana. Que maravilha, né? Ela tem um programinha interno que vai fazer ela falar. Então, ela fica atenta à voz humana. Então, a voz humana causa uma impressão tão forte nos bebês que elas põem em movimento uma série de fibras invisíveis do seu corpo, começam a vibrar para reproduzir aqueles sons. Então, a voz humana, ela produz impressões de tal forma nela, que são impressões que, por exemplo, a música pode causar também a nós, adultos. Né? A música não nos causa toda uma mudança, né? Quando a gente escuta uma música, uma impressão forte que nos penetra, assim é a voz humana para as crianças pequenas. E como é que a criança, ela aprende uma linguagem com exatidão, de tal forma que a linguagem que é conquistada na infância, ela é denominada língua materna. E é diferente de todas as outras que depois ela venha a aprender. Ela aprende sem esforço. E aprende a palavra, a gramática e todas as suas nuances de como a língua, qualquer que seja a língua que ela encontra no ambiente, a mais sofisticada ou a mais simples, ela aprende no mesmo tempo, né? Então, ela absorve a palavra, ela absorve a frase, ela absorve a construção da frase, ela absorve a gramática, ela absorve tudo sem esforço e sem cansaço. Então, como que acontece isso? Como é que ela memoriza tudo isso? Porque para memorizar, tem que possuir memória, e a criança não tem memória. Ela deve construir a memória. E a criança ainda não tem capacidade de raciocínio, porque ela deve criar capacidade de raciocínio. Então, se fosse com a nossa mente, uma criança não chegaria nunca onde ela chega. Então, para a conquista da linguagem é necessária uma forma de mente diferente. Porque nós adquirimos conhecimento através da nossa inteligência, mas a criança absorve. É quase que uma espécie de química mental que atua nela. As impressões do ambiente, elas caem sobre nós. Nós podemos recordar uma impressão, cheiro, coisa dramática, acontecimentos, sons, né? Mas nós registramos isso na nossa mente.
E nós, adultos, ficamos, de certa forma, isolados dessas impressões. Mas a criança, não. As impressões atuam nela de tal forma que ela se transforma. As impressões penetram na sua mente e a formam, encarnam. E a criança cria toda a sua carne mental. E cria usando as coisas que ela encontra no seu ambiente. Então, e nós denominamos esse tipo de mente absorvente. É uma forma de mente privilegiada. Já pensou se nós continuássemos a ter essa mente que pudesse aprender tudo sem esforço, só absorvendo do ambiente? Bom, seria ruim também por um lado, né? Mas também seria maravilhoso se a gente pudesse continuar mantendo essa mente. Mas, por outro lado, nós falamos sobre a linguagem, agora então vamos falar um pouquinho sobre o movimento, porque o movimento é outra conquista da criança recém-nascida durante todos os primeiros anos. Então, no início, a criança está inerte, quase que inerte, por meses no bercinho. Depois de um tempo, ela começa a levantar, engatinhar, depois caminha e depois se movimenta com facilidade no ambiente, se diverte, é feliz. E é capaz depois de controlar seus movimentos para suprir suas necessidades da vida. Isso tudo se dá também dessa maneira, absorvendo. Então, o que mais vai ser, vamos dizer, o movimento mais sofisticado que ela vai desenvolver pouco a pouco é o que ela vai fazer com as suas mãos. Que a mão é muito importante, né? Primeiro ela começa querendo conhecer as coisas, a se divertir com a mão, mas em seguida ela começa a ter capacidade de trabalhar com as mãos. Porque as mãos são o instrumento da inteligência. E a mão é o que nos distingue, o movimento das mãos, é o que nos distingue dos outros animais superiores. Bom, portanto, nós temos que aprender as características de cada fase para que nós possamos ajudar a criança. Não mais como a gente faz, achando que é muito boa, que está ajudando a criança porque ela é frágil, né? E ela requer nossa ajuda. Não. A nossa ajuda deve ser uma defesa amorosa da criança, mas inteligente, entendendo o que está acontecendo com ela. Porque nós queremos ajudar o desenvolvimento dela. E se queremos ajudar, nós temos que ajudar, auxiliar essas energias que não estão em mim, no adulto, estão dentro da criança. São dela. O Criador colocou lá, né? A criança não nos pertence. Nós queremos auxiliar
essas energias da vida, essas energias misteriosas da vida que estão dentro da criança. Nós não devemos ajudar a criança e a sua fraqueza. Nós temos que ser auxiliares dessas energias. Então, temos que buscar aprofundar em todo esse processo de desenvolvimento que vai ser muito importante para que quando a gente entenda o que acontece, a gente não seja mais o obstáculo para o desenvolvimento da criança. Porque muitas vezes, com a maior boa vontade, nós nos tornamos obstáculos no desenvolvimento da criança, quando nós queremos substituir o trabalho dela. Porque ela precisa desenvolver as mãos. Ela precisa aprender a fazer as coisas por si mesma. Ela precisa de independência. E ela precisa do adulto para demonstrar como se usa corretamente cada coisa no ambiente. Tá bom? Então, por aqui, eu termino aqui por aqui.